Olá, meu povo, povo abençoado, bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão aí do outro lado dessa telinha. É uma satisfação muito grande nesse momento importante. Para mim é uma satisfação, de fato, falar para vocês um pouco acerca de Bíblia, né? Falando de Bíblia, ok? Eu estou com a Bíblia em mãos aqui e eu quero meditar com vocês no livro do Êxodo, no segundo livro do Antigo Testamento. No livro do Êxodo, no capítulo de número 12, ok? Inclusive, ontem, por ocasião da Santa Ceia, eu trazia uma palavra à igreja relacionado com um tema baseado lá em Gênesis capítulo 22. Aonde está o Cordeiro? Eu falava ontem. E eu quero, nesse momento, meditar um pouquinho aqui nesse texto. Em Êxodo, no capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará até a tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura. Assim, pois, ou melhor, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Palavra do meu Cristo, ok? Êxodo capítulo 12. Meus queridos, meus diletos amigos, eu quero falar nesse momento aqui, até porque é falando de Bíblia, né? E eu quero falar para vocês um pouco, dentro desse texto bíblico, e o tema, ele é muito sugestivo. O tema que eu quero transmitir a vocês aqui tem relação com mistérios. E eu quero falar sobre os 4 mistérios do Cordeiro de Deus, viu? Os 4 mistérios do Cordeiro de Deus. Tá ok? Então, o primeiro mistério desse Cordeiro, do Cordeiro de Deus aqui, baseado no capítulo 12, é que o sangue na Bíblia, você pode observar no versículo de número 7, ok? Versículo 7 do capítulo 12.
E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu estava aqui mostrando para vocês, né? Lendo aqui para que vocês pudessem de fato estar por dentro, porque foi uma ordem divina. Israel estava na terra de Gósen, lá no Egito na época, né? E ali Deus ele ordena a Moisés. Moisés, avisa ao povo, fala ao povo. Fala ao povo o quê? Fala ao povo que cada um, ou seja, daqueles que fazem parte de cada família, tomem para si um cordeiro, né? Está no versículo 5. Um cordeiro, tanto a pessoa em si como também os seus vizinhos, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Talvez você pergunte assim, pastor, mas por que é que Deus ele manda fazer isso? Ora, Deus estava ali trabalhando no meio do seu povo, exatamente para mostrar ao monarca do Egito, porque a prepotência, a arrogância, né, subiu para o seu coração, ele mesmo que não queria deixar o povo sair do Egito para adorar ao Deus de Israel, ao Deus de seus pais, né? Diante de tantas pragas que Deus havia enviado sobre o Egito, ainda o coração de Faraó estava endurecido. Agora, por que Deus permitiu todas estas pragas sobre o Egito, né, atingindo aquela população? Queridos, pense comigo, o povo de Deus estava lá no Egito. E a Bíblia diz que o povo estava ali vivendo como escravos. É só você ler o capítulo 3 do livro do Êxodo, você vai ver ali que havia uma escravidão, o povo escravizado. A Bíblia diz que quanto mais Faraó escravizava, afligia o povo de Deus, mais o povo de Deus ele prosperava, mais o povo de Deus ele crescia, né? Foi preciso Deus entrar com uma intervenção divina, falando ao coração de Faraó por intermédio de Moisés, é claro, e Arão, mas mesmo assim o coração de Faraó, para não deixar o povo de Deus sair do Egito, se endurecia cada vez mais. Então foi preciso Deus intervir com várias pragas, inclusive até com esta, que é considerada como a última praga, né? A última praga, a morte dos primogênitos egípcios. Então, para Deus trazer livramento ao seu povo que estava lá na terra do Egito, o que foi que Deus fez? Deus ele chama Moisés, Deus ele chama Arão, e Deus manda avisar o povo que cada povo pegasse um cordeiro, e esse cordeiro que fosse morto, né? E o sangue desse cordeiro que fosse colocado nas vergas, nos umbrais das portas de cada casa de israelita. O que é que me chama a atenção dentro desse texto, meus queridos? Nós temos que aprender muito com isso. Eu sei que você já é abalizado, vocês que estão me acompanhando. Olha, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que muito mais além, muito mais poderoso do que simplesmente o sangue de um cordeiro, de um carneiro, de qualquer outro animal, né? De qualquer outro animal, mesmo sacrificado por religiões diferentes, tá entendendo? Não tem poder tal qual o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica, o sangue de Jesus, ele nos lava, o sangue de Jesus, ele nos compra. Eu poderia fazer aqui vários exemplos. O sangue de Jesus, ele nos redime, ele nos resgata, ele nos purifica. Enfim, há poder no sangue de Jesus. Entanto que o próprio sangue do Senhor Jesus tem o poder de purificar de todos os pecados. Qual é o tipo de pecado que você tem praticado? O sangue de Jesus, ele tem poder para purificar os teus pecados.
Primeira carta de João, João ele registra: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ok? Mas eu quero falar aqui à luz do texto bíblico, para não sair aqui da trilha, sobre os 4 mistérios do Cordeiro. Você pode tomar nota aí, viu? O primeiro mistério do Cordeiro de Deus está aqui no versículo de número 11, quando o texto diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. No versículo 7 do capítulo 12, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, né? Então, eu observo aqui que o primeiro mistério do Cordeiro aqui tipificado, né, é exatamente, meus irmãos, pelo sangue, viu? No versículo 7, eu li para vocês aqui, repito: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras. Olha, então, eu observo que o sangue na Bíblia é troca de vida, viu? O sangue na Bíblia é troca de vida. E por que não dizer que o sangue na Bíblia, ele representa a vida? Se você for observar lá em Levíticos, capítulo de número 17, estou aqui desfolhando as páginas seletivas da Bíblia, capítulo 17, versículos de número 11, o texto está dizendo aqui, né? Capítulo 17, versículo de número 11, olha o que o texto diz: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação da alma, né? Expiação pela alma, ou melhor dizendo. Então, o sangue do Cordeiro, aqui no texto que nós lemos, em Êxodo capítulo 12, versículo 7, era posto nos umbrais e vergas de cada casa dos israelitas. Então, eu percebo aqui que onde houvesse sangue na porta, o primogênito permaneceria vivo. Então, o sangue do Cordeiro aqui era sinal de obediência a Deus e de que um substituto morreu em lugar do primogênito. Meus queridos, nós estamos vivendo épocas difíceis na face da terra, onde o pecado tem crescido, a promiscuidade, a falta de temor, a falta de respeito para com as coisas de Deus, né? A gente percebe aí a família sendo massacrada, deteriorada. Então só existe uma fórmula para que esta casa, a casa da família, esteja de pé, é colocando o sangue, a marca do sangue, não de um cordeiro físico, de um cordeiro normal, mas do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O autor aqui está se reportando que o sangue era colocado exatamente na bacia e ali era pego ali um tipo de ferramenta e colocado naquele sangue, né? E colocado sobre a verga da porta, sobre os umbrais. Por quê? Porque eu entendo que um cordeiro, ele vivo, não pode salvar, né? Ele tinha que morrer. Afinal de contas, João, ele descreve com toda propriedade: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui ele está se reportando acerca do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus, ok? Que precisava de fato ir à cruz do Calvário para entregar a sua vida, provando com isso o verdadeiro amor de Deus. É isto que Paulo, ele se reporta aos Romanos no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: mas Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo teria que morrer, né, de fato lá na cruz, ok? Então o cordeiro ele tinha que morrer.
viu? Porque o cordeiro vivo, ele não resgata, ele não salva. Então, nós não somos salvos apenas pelos ensinamentos de Cristo, não somos salvos apenas pela santidade de Cristo, nós somos salvos exatamente, meus irmãos, através pela sua morte. E é claro que a gente, no decorrer do processo, estamos aqui aprendendo com ele mais a salvação através da sua própria morte na cruz do Calvário. Eu entendo que o sangue na bacia não salva, não adianta ser religioso, né? Tome nota, Isaías capítulo 1, versículo 11 e 14, não adianta conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, né? De capa a capa. Você pode até tomar nota aí comigo, em Provérbios 3 e 5, não adianta, por exemplo, cumprir rituais passo a passo. Em Isaías capítulo 1, versículo 13 e 14, não adianta cumprir rituais, não adianta. Então, eu entendo, meus irmãos, aqui, que um cordeiro vivo, aqui no texto do capítulo 12, que foi morto, que derramou o seu sangue, é que salva. Foi colocado sangue lá nas ombreiras, nos umbrais da porta de cada casa israelita, né? E ali aconteceu de fato o grande livramento, no momento lá pelas caladas da madrugada, quando o anjo da morte começou a circular o arraial, havia a marca do sangue do cordeiro lá nos umbrais, na verga da porta. Por que o sangue do cordeiro, meus irmãos? Porque o sangue do Cordeiro, me reporto aqui ao Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, ele se reportando aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 7, ele diz aqui que o sangue do Cordeiro, ele é poderoso para redimir, né? Se eu, nesse momento, fosse entrevistar cada um de vocês que estão me acompanhando aqui, com certeza vocês teriam a experiência para se reportar à minha pessoa, falando acerca do poder desse sangue, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 7, ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, o sangue do Cordeiro, ele é poderoso para redimir. Eu queria que você tomasse nota, escrevesse aí numa folha de papel, na tua casa mesmo, você esmiuçasse, né? E você abrisse aí o texto, você lesse, relesse, enfim. É muito importante. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Melhor dizer, viu? Então, o sangue do Cordeiro é poderoso para redimir. Tome nota. Efésios 1 e 7. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14. Ok? Em Romanos capítulo 5, versículo 9. Tome nota, o sangue do Cordeiro é poderoso para te justificar. Muitas das vezes o inimigo ele tenta manchar a tua reputação, acabar com a tua vida espiritual, por alguma coisa que você praticou, por alguma coisa que você fez, né? Mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, quando você vai lá para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, 12, 13 em diante, você vai entender e perceber que o sangue de Jesus, ele nos purifica. Outrora você vivia de uma maneira, outrora eu vivia de uma maneira, mas a partir do momento em que eu confessei o nome de Jesus, em que você confessou o nome de Jesus, Paulo cita isto lá em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Está em Cristo? Então levanta a tua cabeça, vai avante, porque através de Cristo, através do seu sacrifício, a vitória sua é certa, viu? Tome nota, em 1 João 1:7, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, é poderoso para purificar, viu? Quem te purifica, quem nos purifica, não é o purgatório, não é o limbo, não é outro local inventado pelas religiões. É o sangue de Jesus que nos purifica. Quando eu coloco outra coisa
como meio de purificação, eu estou anulando o sangue de Jesus. E o sangue do Cordeiro não pode ser anulado. O sangue do Cordeiro está acima de tudo, de qualquer outra coisa, quando se trata de purificação, de resgate, de redimir, de vitória, né? É tanto que João ele escreve lá em Apocalipse, e eles venceram pelo sangue. Ok? Falando daquela grande multidão que saía da grande tribulação, enfim. Então, queridos e queridas, o sangue de Jesus, tome nota, Colossenses 1:20, é poderoso para produzir aquela paz. Você que está me ouvindo nesse momento, você não tem paz? Né? Para alguns acham que a paz é aquele intervalo de uma guerra entre dois países, entre duas nações. Meus queridos, a paz verdadeira está em Cristo. A paz verdadeira está em nosso Senhor. Bendito seja Deus. E acima de tudo, tome nota, em Apocalipse 22, o sangue de Jesus ele é poderoso para lavar a tua alma, para lavar a minha alma. Aqui é o primeiro mistério do Cordeiro tipificado, né? É o primeiro mistério do Cordeiro de Deus. Qual é o primeiro mistério, pastor? É o mistério do Cordeiro tipificado, representado aqui pelo sangue colocado nas vergas da porta, dos umbrais lá do povo de Israel. Viu? Se aquele sangue do Cordeiro que estava ali conseguiu barrar a ação do anjo da morte para não entrar nas casas do povo de Israel, imagina o sangue de Jesus. Né? Imagina o sangue de Jesus, que é muito mais poderoso. Aleluia! Bendito seja Deus. Pastor, qual é o segundo mistério do Cordeiro tipificado? Qual é o segundo mistério do Cordeiro de Deus? O segundo mistério do Cordeiro de Deus está aqui no versículo do capítulo 12, meus irmãos, que fala sobre a cabeça, né? A cabeça do Cordeiro. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia Sagrada. Oh, glória a Jesus. Maravilha. Vejamos aqui, meus queridos. Não comereis dele nada cru. Êxodo capítulo 12, versículo 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés. Isso aqui tem uma mensagem muito forte, muito profunda, né? Então eu vejo aqui no segundo mistério deste Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro tipificado, que está relacionado aqui com a cabeça. Acabei de falar aqui com vocês. Eu entendo que comer, a ordem era comer, né? Comer a cabeça, as pernas. Então comer a cabeça do Cordeiro aqui é conhecer seus mistérios e se submeter à autoridade do nosso Cristo. Porque ele é a cabeça, né? A igreja é um corpo. Cristo é a cabeça. Então, comer a cabeça do Cordeiro significa adquirir sabedoria. Sabedoria de quem, pastor? Sabedoria do mundo? Não, sabedoria de Cristo. Comer a cabeça do Cordeiro representa aqui aprender os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse Cordeiro aquele tipificava Cristo, aquele que iria ao Calvário para morrer por mim e por você. Comer a cabeça do Cordeiro representa o quê, pastor? Representa até a mente de Cristo. Inclusive Paulo escrevendo aos Colossenses, aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: assim como ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Olha aí o mistério. Então tem que ter a mente de Cristo. Nós não podemos ter a mente poluída, né? A mente enferma, doentia, mas que a nossa mente seja uma mente sã, aonde os nossos pensamentos alcance o trono da graça, até porque a sala do trono é acessível, né, irmãos? A sala do trono, todos nós temos acesso. Você tem acesso, eu tenho acesso.
Então, comer a cabeça do cordeiro aqui é pensar não nas coisas que são de baixo, mas nas coisas que são de cima. Tome nota, Filipenses 3, versículo 1 em diante. Então, aqui há mais profundidade, mas o tempo aqui não nos permite. No entanto, o segundo mistério do cordeiro tipificado é você, de fato, se alimentar com a cabeça. Viu? Ou seja, conhecer os mistérios com profundidade e se submeter à autoridade plena de Cristo sobre a sua vida. Porque você fazendo assim, você vai muito mais além. Ok? Pastor, qual é o terceiro mistério do Cordeiro de Deus? O terceiro mistério do Cordeiro de Deus está aqui no versículo 9 que nós lemos. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés, as pernas, né? O que é isso, pastor? Isto aqui fala do nosso andar com ele, que as nossas pernas têm que estar consagradas no termo de andar. Tome nota aí para vocês esmiuçar em casa, viu? Romanos capítulo 13, versículo 13, Paulo está dizendo aqui que nós temos que andar honestamente, no dia a dia, não somente dentro da igreja, ali, em ajuntamento com os irmãos durante 2 horas de culto. 2 horas de culto não identifica que você é crente. 2 horas de culto não tem como você ser uma pessoa bem alimentada, bem estruturada. É claro que 2 horas de culto você se reúne ali com os irmãos, ouve a palavra de um, adora a Deus juntamente com o outro, né? Se regozija ali, participa daquele momento da coinonia, da comunhão. Isso é muito gostoso, mas isso aí não identifica que a pessoa ela é verdadeira cristã. Porque tem muita gente que assiste o culto e de fato não tem nenhuma experiência com Jesus. O segredo aqui é andar com ele, ter as pernas ungidas, consagrada, né? Naquele processo ali, os pés tinham que estar presentes. Ok? Então, Romanos 13, 13. Paulo está dizendo aqui que você tem que andar honestamente. Tome nota, Efésios 5 e 2, ok? Assar aqui essas pernas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura, os pés, as pernas, os pés. Meus irmãos, está falando aqui no andar em amor, Efésios 5 e 12. Tome nota, Efésios 2 e 10. Os pés aqui está falando, meus irmãos, do andar em boas obras. Tome nota, Atos 9 e 31. Os pés aqui está se reportando em andar em temor e tremor diante do Senhor, né? Em Gálatas 5:16, os pés aqui assado representa você andar em espírito e não satisfazer os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Leia em Gálatas capítulo 5, verso 22, que você vai entender. Então esse aqui é o mistério do Cordeiro tipificado. Ter os seus pés, né, caminhando na presença de Deus. Pastor, qual é o terceiro mistério do Cordeiro de Deus? Está no versículo de número 9, na leitura que nós lemos. Viu? Olha aí, olha o mistério. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, as entranhas, né? Fala das entranhas. Quando a Bíblia aqui ela fala de entranhas, como das entranhas do Cordeiro, ela está dizendo: tenha o coração de Cristo. Ter os sentimentos e a emoção de Cristo é ter o coração de Cristo. Amar como Ele amou. Amar a família de uma maneira intensa, né? Amar os pais. Amar aqueles que estão à sua volta. Não amar apenas os amigos, aqueles que te beneficiam. Mas você tem que aprender também a amar os seus inimigos, orando pelos tais, para que os tais reconheçam Deus na sua vida e que eles possam também glorificar o nome do Senhor. Então esse amor aqui, se a gente se aprofundar um pouquinho aqui, nós vamos encontrar dentro da língua grega, né, que faz alusão a 4 formas de amor. Eu poderia falar aqui, por exemplo, do amor filéu, esse amor
filantrópico, né? O amor fraternal, ou seja, que norteia as relações interpessoais. Esse amor filéu, que é o amor da ajuda, filantrópico, filantropia, você sabe. Se eu fosse falar aqui do amor eros, é esse amor erótico, sensual, né? Esta forma de amor está relacionado ao corpo do ser amado. Esta forma de amor não sobrevive sem outros. Substituindo sozinho, se torna em um sentimento egoísta e interesseiro. Só é permitido às pessoas casadas porque envolve compromissos, alianças com o ser amado de serem uma carne, né? Uma carne só. Esse amor é eros. Muita gente tem usado esse termo aqui para práticas contrárias à palavra de Deus. Mas o amor eros aqui só tem o seu total respaldo dentro de um relacionamento conjugal, relacionamento de casado, né? Tem muita gente confundindo as coisas. Mas tem outro amor que é o amor storge, está relacionado com o casamento. Esse amor que se constitui um amor romântico, um sentimento que norteia os enamorados, né? Esse sentimento é importante nos relacionamentos entre noivos e namorados e casados, que é o amor storge, né? Não na prática, enfim, do namorado ou dos noivos, na prática física, mas está relacionado aqui, meus irmãos, no amor, realmente o amor de um para com o outro. Aí impera o respeito, a consideração, enfim. Mas tem o outro amor, que é o amor ágape. Este amor de Deus, a forma que Deus nos ama de uma maneira sacrificial, né? Então, quando a Bíblia diz, como as entranhas do Cordeiro, está nos dizendo, ame como Jesus amou. Viu? Pastor, como foi que Jesus amou? Jesus sempre amou as pessoas pelo que elas são. É verdade que este amor de Jesus não está compactuando com o pecado da pessoa. Ele está amando aqui. Ele ama as pessoas como elas são, né? Jesus ama as pessoas independentemente da dor que sentiu na cruz. Jesus ama as pessoas também pelo que elas poderão ser. Então o Cordeiro, ele é nosso, por isso tenha comunhão com ele. Ok? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Fique com Deus e até o próximo encontro.